Olá pessoal, hoje eu vou explicar o passo a passo desse casaquinho de bebê. O tamanho dele é de 3 a 6 meses. Ele tem esses aumentos aqui de um lado e de outro e ele é de botões, tem 2 botões. Então esse é um material que vocês vão precisar, 2 botões. E tem esse outro aqui que a receita é praticamente igual, só que no lugar dos botões eu coloquei essa fitinha, que depois eu ensino também como se faz. Essa aqui se faz em máquina, mas eu ensino vocês a fazer na mão, ok? Ó, pala é igual, os aumentos são iguais, manguinha raglan, então os dois são iguais, tá? Só muda lugar da casinha, fazer os furinhos. O que que nós vamos precisar? Tesoura, agulha de tricô, eu uso a circular, mas vocês podem usar a reta se já estão acostumadas. Eu usei aqui o fio hobby, vai um novelo e um pouco de outro novelo. Eu uso marcadores de pontos, depois eu vou explicar para que é. Tá? Eu uso 8 de uma cor e 2 de outra. Ai, Tânia, eu não tenho marcador e eu queria começar a fazer agora. O que eu faço? Você faz o seu próprio marcador. Ó, é um restinho de lã, de preferência cor diferente, né? Para destacar. Eu vou fazer um rosinha agora. Então, pode usar um verdinho como esse. Você vai fazer só uma laçadinha nele, tá? Um nó e depois pode ficar penduradinho o resto do fio. Vocês vão precisar da agulha para costurar. Costura só tem aqui, ó, na manguinha. Aqui é sem costura também. Tem gente que tem horror a costurar, né? Então, só tem costura aqui e esse ponto fantasia é bem fácil de costurar, tá? Agulha de costura, eu vou precisar de 2 fiozinhos para uma certa altura colocar os pontos da manga para deixar esperando, tá? Então, basicamente, este é o material. 2 botões, a tesoura, agulha de tricô, agulha de tapeçaria, os marcadores e o fio. Eu usei o hobby. Claro, você vai usar o que você está acostumado. O hobby, com agulha 4, que eu vou usar aqui, ele dá um casaquinho de 3 a 6 meses. Se você usar um fio mais fino, vai dar de 0 a 3 meses. E eu tenho também outras receitas que eu posso depois mostrar para vocês, tá bom? Aguardo vocês já já. Agora vamos à execução do casaco. Com o fio hobby e agulha número 4, eu coloco 66 pontos na agulha. Depois eu vou deixar o número de pontos e o modo de fazer do ponto conchinha na descrição do vídeo. Então, quem não sabe colocar pontos, me acompanhem que os primeiros eu vou colocar bem devagarinho. Ó, primeiro fica 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho outro vídeo também ensinando a botar os pontos. 7, agora eu volto aqui com os 66 pontos colocados na agulha. Pronto, já estou aqui com meus 66 pontos. E esse aqui, onde o fiozinho que sobrou do ponto tá na direita, é o meu lado direito. Nós estamos começando o casaquinho por aqui, ó. Aqui tem 66 pontos, certo? Na terceira carreira eu vou fazer a casinha de botões, tá? Então, nós vamos fazer eu conto colocando os pontos como 1, 2, 3, 4, 5 cordões em tricô. Cordões em tricô é feito tudo por um ponto só, todos em meia. Então, agora eu vou fazer 10 carreiras de ponto meia, ó. Já comecei a fazer o meu ponto meia. Lógico, você vai fazer como está acostumada a fazer. Eu faço desse jeito, passando o fio pela agulha.
Então, nós vamos fazer 5 cordões. Não podemos esquecer que na quarta carreira, ou na quinta, não sei, depois eu explico para vocês, não lembro. A gente vai fazer a casinha de botões, tá? Eu volto lá para explicar. Ó, eu fiz 3 carreiras de ponto meia. Esse aqui é o ponto que eu coloquei na agulha. 2 carreiras deu. Os pontos que eu coloquei na agulha, 1, 2. Na terceira, eu posso fazer a casa de botões. Pode ser também na quinta, não tem problema. Todos esses pontos, 5 pontos aqui, ó, vão ser para os pontos de borda, para não enroscar o tricô, porque o ponto musgo ou cordões de tricô, ele não enrosca o trabalho, tá? Tanto é que a gente faz muito cachecol com esse ponto, porque não enrosca o trabalho. Então, agora nós vamos fazer as casinhas de botões. Como são nesses 5 pontos, eu gosto de fazer a casinha bem aqui no meio. Como é que eu faço a casinha? Eu faço 1 meia, 2 meias junto e 1 laçada. Ficou 3 pontos. E agora, continuo todo o trabalho em meia. Toda a carreira em meia. Já volto quando acabar os 5 cordões. Ó, olhando pelo lado direito, eu já fiz 4 cordões de tricô, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, no avesso, na última carreira do acabamento lá em cima, nós vamos colocar os marcadores, porque na próxima já começa os aumentos. Eu vou explicar direitinho para vocês. Então, primeiro, observem aqui, ó, 5 pontos de borda. Ó, aqui tem 5 pontos de borda. A cada vez que chega nas mangas, ou que termina a manga, tem esses aumentos, esses 2 pontinhos aqui e esses 2 pontinhos aqui. Então, eu vou explicar que ali nós vamos botar marcadores. Então, primeiro eu faço 5 pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei um marcador, eu coloco de cor diferente nas bordas. Outra coisa, para quem nunca usou marcador, se eu colocar o marcador assim, dependendo de onde eu colocar, o ponto vai ficar frouxo, ó. Viram que fica um ponto bem largo aqui atrás, ó. Então, a gente tem que colocar o marcador viradinho para frente, essa parte mais pontudinha, tá bom? Então, continuando, mais 5. Então, 5 para a borda, 5 para frente, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou usar das outras cores, porque tudo tem aumento. Então, 2 pontos aqui no meinho, ó, esses 2. 1, 2. Outro marcador. E agora 10 para manga. Depois eu deixo na descrição o número de pontos de cada lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 2 marcadores, né? Vai um aqui, 2 pontos. Vou botar o marcador feito em casa, ó. Esse aqui. É mais fácil trabalhar ainda. Bota uma cor que se destaque bem, é porque eu não tinha aqui na mão. Já fiz 2, agora é as costas, 18 pontos nas costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Coloca mais um marcador,
2 pontos. 1, 2. Mais um marcador. 10 pontos para outra manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 2 pontos. Vira para cá o marcador. 1, 2. Outro marcador. Agora não tem mais aumento. Então, 5 da outra frente. 1, 2, 3, 4, 5. E por último sobrou 5, que é o de borda. Então, coloco o marcador laranja, que aqui não vai ter aumento. O de borda. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora eu coloco todos os marcadores para frente, porque nós vamos fazer a primeira carreira, que é o direito, ó. Direito, tá? A linha tá no lado direito. Nós vamos fazer a primeira carreira toda em meia e já vou explicar os aumentos. Os aumentos são de laçada, tá? Vai ficar este furinho aqui, ó. Então, são aumentos de laçada. Eu tenho também aumentos sem laçada. Hoje eu vou explicar os com laçada. Então, vamos lá, vou explicar. Faço 5 pontos, deixo os marcadores para frente, porque atrás ele não tem volume, ó, só uma coisinha. Então, 1, 2, aqui sem aumento, né? 3, 4, 5. Passa o marcador, ó, não se faz nada com ele, só passa. 1, 2, 3, 4, 5. Observem que aqui, ó, fica sempre 2 pontinhos no meio, nunca muda. Então, os aumentos é antes desse marcador e depois desse marcador, ó. Então, vou fazer os aumentos. Uma laçada, passa o marcador. No meinho, sempre 2. Olha só, se eu fizer a laçada aqui, não vai dar, vai ficar mais pontos. Então, passa o marcador, faz a outra laçada. Vou explicar mais um aumento e depois a gente volta. Aqui é uma manga, aqueles 10 pontos. Agora, vamos ver o outro aumento. Passa o marcador para frente. O outro aumento. Aonde é que é o aumento? Antes e depois do outro marcador. Uma laçada, passa o marcador. 1, 2. Passa o marcador, uma laçada e continua. Já volto aqui para a segunda carreira. Ó, já fiz todos os aumentos, é bom conferir, tá? Ó, antes e depois do marcador laçada, antes e depois do marcador laçada, antes e depois do marcador tem laçada, antes e depois tem laçada e aqui não tem laçada. Bom, terminei a primeira carreira em meia. Na segunda carreira em tricô e todas as em tricô não tem aumento. Vocês vão fazer a laçada fazendo o buraquinho. Então, vou explicar a primeira laçada. 1, 2, 3, 4, 5. Passa o marcador. Agora é em tricô. Todo avesso. Então, o marcador tem que ficar para trás, que daí não incomoda aqui na frente para fazer o ponto tricô grande. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vocês observem que já aumentou um, que eu fiz a laçada. A laçada tem que ficar furinho. Se não quiser furinho, vai ter que fazer por aqui, ó. Mas eu gosto do furinho. Então, até para variar, né? Um ponto de laçada, passa o marcador.
Os 2 do meinho vai ficar sempre 2. Ah, eu errei, fiz a laçada antes. Troco o marcador de lugar, tá? Passo o marcador, continua a manga. Vou explicar uma laçadinha para vocês, para não ficar em dúvida. Não esqueçam, carreira do avesso toda em tricô, menos as bordas, que é em meia. Por isso tem um marcador laranja para fazer a gente lembrar. Ó o furinho que tem que fazer aqui, ó. Faz por aqui que fica furinho. Ficou furinho, passa o marcador, 2 pontinhos. Passa o marcador tá lá embaixo, mas a gente tira. E faz outro furinho. Certo? Assim, aquele casaquinho ali de 3 a 6 meses, ele tem 13 furinhos, tá? 13 aumentos. Cada carreira a gente aumenta 8 pontos. Um no início de cada 2. Então, início de uma manga 2, final da manga 2, dá 4. Início da outra manga 2, final da outra manga 2, 8, tá? Então, são 8 aumentos a cada carreira direita. Já volto aí quando tiver maiorzinho. Aqui nós chegamos com pala praticamente pronto. Vamos contar os buraquinhos, tem que ter 13 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 aqui laçado, ó. Agora, pelo modelinho aqui, nós temos que fazer 3 cordões de tricô. Mas nós vamos fazer só 2 e depois nós vamos fazer as divisões das mangas. Então, eu posso já começar agora no avesso do trabalho. Cordões em tricô são todas as carreiras em meia. Então, já posso começar esse avesso todo em meia. Os 5 pontos de borda, que vão ser sempre meia. Passa o marcador. E o resto dos pontos que serão sempre em meia. Nesta carreira, como não terá mais aumentos, você pode tirar os marcadores do meio, esses verdes que eu coloquei. Podemos tirar todos, porque aqui já foi o último aumento. Se você quiser fazer um casaquinho de 0 a 3 meses, você vai fazer 10 furinhos de aumento. Daí, ele vai ficar menor o palinha e menor o casaquinho, tá? Então, dá para fazer. Eu tirei o primeiro marcador, continuamos em meia. E também você vai fazer, além de 10, tira o outro marcador, além de 10 aumentos, você pode fazer depois ele mais curtinho aqui, né? Pequenininho, para um bebê que vai usar ele bem no inverno, que daí a gente já faz pequenininho, vai nascer no inverno. Então, faço agora 2 cordões em tricô e voltamos para continuar, tirando os marcadores. Então, nós fizemos 13 furinhos e agora eu já comecei o cordão em tricô. São 3 pelo modelinho. Mas eu faço 2, depois separo as mangas e daqui a pouco eu explico para vocês. Aí alguém pode perguntar, e se eu quiser fazer um casaquinho menor, é possível? É possível. Então, se for de 0 a 3 meses, você faz 10 aumentos, ou seja, 10 furinhos. E faz ele mais curtinho. Né? Depois eu posso até dizer quantos centímetros, mas aqui deve ter quase 20 nesse aqui, o outro você vai fazer com 15, vai tirar esse tanto aqui, ó, tá? Então, você pode fazer esse casaquinho de 0 a 3 meses e de 3 a 6. De 6 a 9, em 1 ano, eu tenho a receita que eu comercializo, tá bom?
Chegamos até aqui. Eu fiz as duas carreiras em cordões de tricô, eu chamo de musgo, e eu faço em meia. E eu fiz 13 aumentos nas mangas, no início e depois das mangas. 13 aumentos, todos os lados, certo? Essa carreira aqui, digamos que é a mais importante do trabalho de vocês. Então, eu vou fazê-la todinha com vocês e vocês têm que prestar bastante atenção, tá bom? Pausa a hora que precisar pausar e não podemos errar nessa carreira. Ainda é cordões em tricô. Eu deixo para começar o ponto, conchinha, que eu chamo este, depois. Então, eu começo com meus 5 meias. Passa o marcador. E aí, eu continuo a parte da frente. A parte da frente, eu pego um daqueles pontinhos, daqueles 2 pontinhos, um vai para frente, um vai para a manga. Então, continuando fazendo a frente, até chegar naqueles pontinhos ali, aqueles 2. Então, observem, ó, aqui a laçada e aqui são os 2 do meinho, ó. Eu pego um para frente, opa, aqui. E o outro vai na manga, eu coloquei um fio numa agulha e vou tirar toda essa manga até este pontinho aqui, ó. E vou colocar neste fio. Então, cuida para não perder os pontos, vai colocando os pontos na agulha com fio. Um fio qualquer. Eu não gosto de fazer muito pequeno o fio, porque depois fica difícil de tirar os pontos e colocar na agulha. Então, vou pegando um por um todos os pontos da manga até o pontinho do meio dos aumentos. Quase chegando, ó. A laçada, um pontinho do meio. Puxo o meu fio, cuida para não escapar aqui, e dou um nozinho aqui. Agora ele já tá ficando com jeitinho de casaquinho. Ó, tirei uma manga. Agora que vem uma parte bem importante. Tem gente que continua e deixa essa manga assim. Eu não gosto de continuar e deixar a manga assim. Eu gosto de botar alguns pontos aqui no meio para ficar mais confortável para o bebê e melhor para a gente depois pegar esses pontos aqui da agulha. Então, o que que eu faço? Preste bem atenção agora. Eu vou acrescentar 6 pontos aqui no meio. Como é que se acrescenta pontos? Tem gente que gosta de fazer só assim, ó, laçadinha. 1, 2, vai fazendo laçadinhas. Eu não gosto, a laçadinha fica muito inconsistente para a gente tricotar na outra carreira. Então, como é que eu faço? Eu tenho um vídeo só disso, explicando, tá? Como é que eu faço? Eu viro o meu trabalho e vou colocar 6 pontos aqui no meio. Só que eu vou tricotar, fazer de conta que eu vou tricotar, olhem só. Eu pego esse primeiro ponto, faço um ponto meia, mas não tiro da agulha. Ó, não tirei. Aí eu giro e acrescento ele aqui, um ponto a mais. Agora eu pego esse de novo, faço um meia, giro e coloco aqui na agulha. 2. Faço um meia, não tiro da agulha, giro, coloco aqui. 3. Meia, não tira. 4. Meia, não tira. 5. Deixa eles todos ali. O último. 6. Agora eu
continuo o meu trabalho até chegar na outra manga. Aqui não tem necessidade de eu ficar com vocês, mas olha só, aqui tem que ser bem juntinho esse ponto aqui, ó, bem apertadinho, para não ficar muito buraco depois, na hora de costurar. Agora, continuando, né? Mesma carreira ainda, tricotando, terminando de tricotar as costas e vamos tirar a outra manga. Não vai ficar dúvidas porque já vou fazer 2 vezes isso, ó. Laçadinha, pega um para as costas e o outro do aumento, do meinho ali dos dois para manga. Vou tirar todos os pontos das mangas para a agulha e para o fio aqui, a sobra de fio. Até lá no meinho dos outros aumentos. Um pontinho sempre vai ou para frente ou para as costas e o outro sempre vai para a manga. Então, 2 vão para a manga e os outros para frente e para as costas. Aqui, ó, quase acabando. A laçadinha e tira um para a manga. Então, tá aqui mais uma manguinha retirada. E agora eu vou explicar aquele de colocar pontos sem ser por laçadas. Então, o que que a gente faz? Vira o trabalho e vou tricotar 6 pontos. Ó, de novo a explicação. Faz de conta que vai tricotar o meia, tricota, mas não tira o meia da agulha, deixa e coloca esse aqui cruzadinho. 1. Tricota, mas não tira da agulha. 2. 3. 4. 5. 6. Volta e termina a frente. Depois de terminar a frente, faz mais uma carreira do avesso em meia, que é o último cordão dos 3 em tricô. Olha, vou mostrar para vocês como já fica com jeitinho de casaquinho, ó. Palhinha, as manguinhas já estão aqui. E agora nós vamos lembrar de fazer a outra casinha. Nós fizemos uma aqui, ó. E agora a outra. Eu faço só 2 quando é casaquinho assim de bebê. Uma no início e outra no final da pala, tá? Nós vamos fazer a casinha e começar esse pontinho aqui de conchinha, ó. Esse pontinho é uma repetição. A única coisa diferente é, aqui no meio sempre tem 2 laçadas, em todos os lugares, menos no início e no final, que é só uma, tá? Eu vou explicar para vocês e vou botar descrito também abaixo, tá bom? Então, vamos ver como é que se faz esse tal de ponto conchinha. Aí alguém vai me perguntar assim, posso continuar em meia? Porque eu não quero fazer ponto conchinha? Pode. Posso fazer pontinho arroz, que é mais menino, e esse aqui eu achei mais menina? Pode fazer ponto arroz. Posso continuar em cordões de tricô, que é esse aqui? Pode continuar em cordões de tricô. Então, fiquem à vontade. Ah, eu gosto de fazer outro furadinho que eu conheço. Posso fazer? Ou pavão, ou seja lá qual for. À vontade do freguês, tá? Eu fiz com conchinha, que eu acho um pontinho bonitinho e fácil de fazer. Então, vamos fazer a casinha aqui. Lembrando, 2 pontos juntos, uma laçada, 1, 2. Então, a laçadinha fica bem no meio dos 5 pontos. Passa o marcador. Primeira carreira do ponto esse conchinha é em tricô, que é onde a gente faz o desenho. E depois é outra em tricô, uma toda em tricô, uma toda em meia e uma toda em tricô. Essa é a que tem as laçadas. Então, no início e no final é um tricô,
uma laçada e um tricô. Não posso fazer mais uma laçada aqui, senão ele vai aumentando. Agora eu pego 3 pontos juntos em tricô e continuo em tricô. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. 3 juntos. E assim eu vou repetir até no final do meu casaquinho, da minha carreira. 3 juntos. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. A laçada é sempre nos meios dos tricôs. 3 pontos juntos em tricô. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. 3 pontos juntos. Ó, lá onde eu acrescentei os pontos. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô, 3 juntos. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô, 3 juntos. Agora eu volto quando estiver lá no finalzinho. Ó, cheguei aqui no finalzinho, acabei de fazer, ó, um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. Agora são 3 juntos. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. São 3 juntos e depois um tricô, uma laçada, um tricô. Se eu fizer 3 juntos, não sobra 2 tricôs para fazer um tricô, uma laçada, um tricô. Então, só nessa carreira a gente ajeita o ponto. Então, a gente ajeita como? Pego 2 juntos em vez de 3, só nessa primeira carreira. Ó, 3 juntos, faço de conta que eu peguei 3 juntos. Aí sobrou só um tricô, uma laçada, um tricô. No final é sempre um tricô, uma laçada, um tricô e no começo também. Tá? Vamos conferir aqui, ó. 5 da borda. Ó, o começo, o final, um tricô, uma laçada, um tricô. O começo, um tricô, uma laçada, um tricô. Aí aqui você pode ver que sempre tem 2 laçadas, ó. 2, 2, 2. Você pode conferir toda a carreira que tá certinho. Agora é o avesso. O avesso do ponto conchinha é sempre em tricô. E o direito, quando não tem o desenho, é em meia. Então, agora eu faço os 5 meias da borda do casaquinho. 5 meias. Passa o marcador e agora é todo em tricô. Cuidado para tricotar sempre as laçadinhas, tá? Vai ficar buraquinho no pontinho de conchinha, vai ficar tudo buraquinho. Então, não esquece de tricotar as laçadas, ó. Vamos tricotando toda a carreira em tricô. Vou mostrar aqui para vocês. A primeira foi aquela que eu fiz em tricô com os furinhos. A segunda em tricô. Agora a terceira toda em meia e a quarta em tricô. Depois volto para a gente continuar. Ó, nós fizemos a carreira do detalhe da laçada em tricô. Depois fizemos uma em tricô, uma em meia, uma em tricô. Agora é outra vez o desenho para fechar a conchinha. Então, nós fizemos os 5 pontos de borda. A laçadinha tá ali bonitinha. Tem gente que não... A casinha. Tem gente que não gosta de fazer casinha. Gosta de desgastar o ponto, mas eu prefiro fazer casinha. Senão fica torto o casaco, sei lá. Então, vamos lá. Um tricô, uma laçada, um tricô. 3 juntos. Reparem que os 3 juntos sempre vai ficar aqui no meinho, ó. Onde eu fiz 3 juntos da outra vez, 3 juntos agora. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. 3 juntos. Eles vão sempre dar um em cima do outro. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada,
um tricô, 3 juntos. Eu vou contar quantas conchinhas eu fiz nesse casaquinho branco, para eu voltar só quando eu terminar as conchinhas, e aí a gente volta para fazer o final, 3 juntos. Então aqui, ó, neste casaquinho, quantas conchinhas eu fechei, ó? Uma, estão enxergando? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu fiz 11 conchinhas. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode fazer 11 ou 12, tá? Aí, quando eu terminar toda essa parte aqui, eu venho pra gente continuar esse acabamento, ó, que também são 5 cordões em tricô. Tem um segredinho só no último, que é a hora de rematar os pontos, que é no avesso, em meia, mas aí eu volto para explicar. Chegamos aqui com 11 trabalhadinhos de conchinha, ó. Eu conto assim, ó, cada um feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, nós vamos fazer os mesmos 5 cordões em tricô que foi feito aqui no início, nós vamos fazer aqui no final. Então, eu já começo no avesso do trabalho, ó, depois de terminar as laçadinhas, de fechar, aqui, ó, depois de fechar mais uma conchinha, eu já começo com 5 cordões em tricô, que são 10 carreiras meia. A última, nós vamos tirar os pontos na 10ª. Então, aqui, uma carreira e meia. Passa o marcador. Agora dá para ficar sem marcador, porque é tudo em meia. Podemos tirar o marcador. E agora, toda essa carreira em meia. As laçadas, tudo em meia. Se fosse para continuar a conchinha, seria em tricô, mas como... Perdi a laçada. Mas como nós vamos fazer o acabamento, já é tudo em meia. Volto para ensinar o arremate. Aqui eu já fiz 4 cordões em tricô, falta o 5º. E é em meia nesse aqui. Então, é onde eu vou arrematar, pelo avesso, em meia. Só que não vai ser 2 meios junto e devolve, como a gente faz. Eu vou explicar para vocês um jeito que ele fica muito bonitinho no lado direito, tá? Então, assim, nós vamos fazer um ponto meia, outro ponto meia, e derruba esse primeiro meia por cima. Outro ponto meia, derruba por cima. Sempre vai ficar um ponto nessa agulha. Outro ponto meia, derruba. Outro ponto meia, derruba. E assim eu vou arrematando todos os pontos. Já vou mostrar para vocês como fica no direito, que é o 5º cordão, daí igual no início. Que o primeiro cordão é o que a gente bota o ponto. E aqui o 5º cordão é o que a gente tira os pontos. Então, vou mostrar aqui, ó. Ó, ele fica o 5º cordão. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, eu volto com os pontos da manga já colocados na agulha. Vou ensinar o finalzinho aqui do arremate para quem nunca fez esse tipo de arremate. Então, ó, sempre passando por cima, deixando só um ponto na agulha direita, passando por cima, falta um, passa por cima. Pronto. Esse um aqui que ficou é o que a gente vai fazer o arremate. Deixa sempre um pedacinho maior para depois esconder o fio. Ok? Já vamos ver as manguinhas, então.
os pontos da manga. Se pega da esquerda para a direita e eu só corto o fio, pegando assim, ó, só corto esse fio aqui, que a gente colocou o restinho de fio para segurar os pontos, eu só corto depois que eu pegar todos os pontos. Às vezes tem uns mais chatinhos para pegar, outros mais fáceis, mas tudo bem. Vamos retomando todos os pontos da manga. Peguei até o último ponto e tirei o fio. Agora nós vamos continuar. Para continuar, a gente faz um nozinho no fio, coloca ele aqui para dentro do primeiro ponto, na alcinha do primeiro ponto. Eu gosto de colocar lá por trás. Depois a gente vai esconder esse fio. Boto ali por trás e dou um nozinho simples aqui. Agora, se vocês observarem, no casaquinho nós temos 3 cordões. Aqui nós temos 2 cordões, então falta um. Primeira carreira em meia, segunda em tricô. Só que aqui eu aumentei 6 pontinhos na cava. Então aqui eu vou ter que aumentar 3 aqui, 3 aqui. Como é que se aumenta? Mesma coisa lá de botar o ponto no meio. Vou aumentar 3. Eu faço um meia, não tiro, dou uma torcidinha e coloco ali. 1. Faço outro meia, não tiro, coloco ali. 2. Outro meia, não tiro ponto, coloco ali. 3. Deu 3 pontos. Agora, uma carreira em meia. Então, continuando, uma carreira em meia. Terminei a primeira carreira em meia, viro o trabalho para fazer a próxima em meia. Mas não esqueça que eu aumentei 3 aqui, eu tenho que aumentar 3 aqui. Então, vamos aumentar 3 pontos aqui. Faz um meia, não tira ele da agulha, coloca nessa agulha. Faz outro meia, deixa aquele ponto ali, dá uma torcidinha aqui. 2, mais um, 3, pronto. E agora, mais uma carreira em meia e volto aqui pra gente fazer a primeira carreira do ponto conchinha juntos. Primeira carreira do ponto conchinha, já aumentei 3 aqui. 3 aqui, agora vamos à primeira carreira do ponto conchinha. Não esquecendo que o primeiro é sempre um tricô, uma laçada, um tricô. Não tem 2 laçadas no início nem no final. 3 juntos. Talvez a gente vai ter que ajeitar o final para dar certinho o ponto. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. 3 juntos. Um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. 3 juntos. Daqui a pouco a gente chega no final. Ó, aqui eu fiz um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô, 3 juntos. E daí, tem que sobrar 2 para fazer um tricô, uma laçada, um tricô. Então, só nesta primeira carreira aqui, em vez de fazer um tricô, uma laçada, um tricô, eu pego 2 juntos em tricô, uma laçada, um tricô. Na outra, vocês lembram que eu acrescentei um ponto, que em vez de fazer 3 juntos, eu fiz 2. E aqui sobrava um ponto. Eu tinha que tirar um ponto, então peguei 2 juntos ali. Agora, tricô, depois meia, depois tricô e o trabalhadinho de novo, como a frente. Ó, a manguinha eu faço um pouco mais curta do que o casaquinho. Então, aqui deu 11, aqui eu faço com 9 conchinhas a manguinha. Já fiz o primeiro cordão em tricô, temos que ficar com 5 cordões em tricô, lembrando que o último é aquele que eu tiro da agulha. Então, esse punho aqui é muito grande para bebê. Então, o que eu faço? Eu tiro um pouco de pontos aqui,
Como é que eu faço para tirar ele bem distribuído? Eu faço assim, ó. E por que eu faço aqui no direito? Porque em meia ele fica mais bonitinho. Se eu fizer em meia lá, no direito vai aparecer aqui esses dois juntos. Então eu faço no segunda carreira do cordão. Eu faço sempre assim, ó. 1, 2, 2 juntos. Sempre assim. 1, 2, 2 juntos. 1, 2, 2 juntos. Então, vai sair mais um terço dos pontos. 1, 2, 2 juntos. E assim eu vou até o final, tá? Ó, no direito ele não aparece. No avesso, os dois juntos já fica mais grossinho, tá bom? Ó, aqui já fizemos 1, 2, 3. Opa, desculpa, a frente é aqui. 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos fazer o quinto, que nós vamos fazer em meia, arrematando os pontos com aquela técnica de derrubar o ponto por cima. Então, meia, outro meia, passa o ponto por cima. Outro meia, passa o ponto por cima. Outro meia, passa o ponto. Outro meia, passa o ponto. Aqui sempre fica um. Outro meia, passa o ponto. Até chegar no último. Aqui chegando ao fim, quero mostrar para vocês o que eu faço. Passa por cima, passa por cima, passa por cima. Ficou um ponto só na agulha direita. Aqui eu deixo um fio bem longo para costurar a manguinha. Então, eu corto um fio bem longo, arremato e deixo aqui para costurar a manguinha, certo? Eu já vou ensinar a costurar essa manguinha, porque aí eu já venho com o casaco pronto depois para vocês, tá? Esse ponto fantasia aqui, ponto conchinha, ele é bem simples de costurar, tá? Eu costuro pelo direito. O arremate eu faço no avesso. Então, aqui, a gente faz um arremate para começar a costura, ó. Olha que bom já tá com a linha aqui, com o fio aqui. Porque senão a gente teria que arrematar o fio pequenininho, depois pegar e colocar um fio grande para costura. Então, aqui eu vou começar a costurar. Ó, aqui como é cordões de tricô, eu pego um cordão de cada vez. Peguei o primeiro aqui, segundo, com o segundo de lá. Aqui o terceiro, com o terceiro de lá. Vou costurando pelo direito assim. Chega no ponto conchinha. Aqui. Último aqui. Último lá. O ponto conchinha, ele sempre vai ficar com os furinhos assim, ó, certo? Então, fica bem fácil de costurar. Eu pego nos furinhos, ó, furinhos aqui e furinhos lá. Então, ó, pego no furinho aqui, pego nos dois furinhos lá. Pego nos dois furinhos aqui e nos dois furinhos lá. Até chegar lá embaixo do braço, que eu também tenho uma coisinha para ensinar para vocês. Não se preocupem aqui, porque como é um ponto furadinho, ele não vai aparecer a costura, ele vai ficar bem bonitinho, tá? Ó. Então, para não deixar a costura repuxada, eu dou uma esticadinha e arremato aqui no final da manga. Agora, eu vou costurar a cavinha, dou uma arrematada aqui, ó. Agora, eu vou costurar a cava. Então, eu costuro daqui pra lá e depois daqui pra cá. Então, eu pego aqui um pontinho no meio.
um pontinho lá. Já vou explicar essa transição ali para vocês, sempre pelo direito. Aqui, aqui, e o último ponto. Boto para baixo a agulha, faço um arremate aqui para ele ficar firme. Passo o fio aqui por dentro para ele não ficar solto aqui, né? Para a criança não engalhar o dedinho, não ficar feio, né? A gente sempre arremata. Passo o fio aqui, arremato, coloco a agulha de volta aqui, coloco em algum dos dois lados e continuo a costura pro outro lado. Pego um pontinho aqui, não precisa tirar o buraquinho ali, só um pontinho. Outro pontinho aqui, um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, passo para baixo. E agora o último arremate. Dou uma laçada para firmar bem o fio, escondo o fio. E corto. Então, observem aqui, ó, já tá quase pronto o nosso casaco. Aqui no arremate, no finalzinho aqui da manga é que eu peguei outro novelo. Então, praticamente isso aqui, esse casaquinho aqui quase pronto, é um novelo de Hobby Kids com a minha agulha e o meu ponto, né? Então, tá aqui o nosso casaquinho. Agora falta fazer outra manguinha. Eu venho aqui com a manga pronta e com os botões pregados, beleza?